Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Gabriel da Virgem Dolorosa, rogai por nós. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Estamos na consideração 5 do livro Preparação para a Morte, escrito por Santo Afonso Maria de Ligório. Incerteza da hora da morte. Estote parate, quia qua hora non putates, filius homines veniet. Estai prevenidos, porque na hora em que menos pensais, virá o Filho do Homem. Lucas 12, versículo 40. Ponto 1. É certíssimo que todos devemos morrer, mas não sabemos quando. Abre aspas, não há mais certo que a morte. Nada há mais certo que a morte, diz idiota. Porém, nada mais incerto que a hora da morte. Fecha aspas. Meu irmão, estão fixados ano, mês, dia, hora e momento em que terás que deixar este mundo e entrar na eternidade. Porém, nós o ignoramos. Nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de estarmos sempre bem preparados, nos disse que a morte virá como um ladrão, oculto e de noite. 1 Tessalonicenses 5, versículo 2. Outras vezes nos exorta a que estejamos vigilantes, porque quando menos esperamos, virá ele a julgar-nos. Lucas 12, versículo 40. Disse São Gregório que Deus nos oculta para nosso bem a hora da morte, a fim de que estejamos sempre preparados para morrer. Disse São Bernardo: a morte pode levar-nos em qualquer momento e em qualquer lugar. Por isso, se queremos morrer bem e salvar-nos, é preciso que a estejamos esperando em qualquer tempo ou lugar. Ninguém ignora que deve morrer, mas o mal está em que muitos veem a morte a tamanha distância que a perdem de vista. Mesmo os anciãos mais decrépitos e as pessoas mais enfermas não deixam de alimentar a ilusão de que hão de viver mais 3 ou 4 anos. Eu, porém, digo o contrário. Devemos considerar quantas mortes repentinas vemos em nossos dias. Uns morrem caminhando, outros sentados, outros dormindo em seu leito. É certo que nenhum deles julgava morrer tão subitamente no dia em que morreu. Afirmo, ademais, que de quantos no decorrer deste ano morreram em sua própria cama e não de repente, nenhum deles imaginava que devia acabar sua vida neste momento. São poucas as mortes que não chegam inesperadas. Assim, pois, cristão, quando o demônio te provoca a pecar, pretextando que amanhã confessarás, dize-lhe: quem sabe se não será hoje o último dia da minha vida? Se esta hora, se este momento em que me apartasse de Deus fosse o último para mim, de modo que já não restasse tempo para reparar a falta, que seria de mim na eternidade? Quantos pobres pecadores tiveram a infelicidade de ser surpreendidos pela morte, ao recrearem-se com manjares
intoxicados e foram precipitados no inferno. Abre aspas. Assim como os peixes caem no anzol, assim são colhidos os homens pela morte no momento ruim. Eclesiastes 9, versículo 12. O momento ruim é exatamente aquele em que o pecador ofende a Deus. Diz o demônio que tal desgraça não nos há de suceder, mas é preciso responder-lhe. E se suceder, que será de mim por toda a eternidade? Então aqui é o primeiro ponto da consideração 5, né? Em que Santo Afonso nos apresenta, né, essa realidade cristalina, né, que ninguém, absolutamente ninguém no mundo contesta, nem os pagãos, nem os ateus, ninguém contesta. Essa é uma verdade absoluta, né? As pessoas que ficam dizendo que a verdade é relativa, né? É só apresentar esta verdade para eles e perguntarem se eles acreditam ou não nessa verdade, né? Não há possibilidade de relativizar essa verdade que Santo Afonso nos coloca tão cristalinamente, né? Então, essa é uma das verdades, uma das poucas verdades, né? Na verdade, a gente conhece muito pouca coisa verdadeira, né? Daí os mais idiotas tiram a conclusão de que não existe verdade, que a verdade é relativa, né? Que depende das concepções da pessoa, aceitar ou não certa verdade, né? Então é só apresentar isso para eles e perguntar se isso eles consideram como uma verdade relativa. Se alguém pode não aceitar essa realidade que Santo Afonso apresenta aqui para nós, né? Então, vamos morrer e não sabemos quando, né? E Santo Afonso nos apresenta também como que o demônio age em torno dessa verdade, né? Como é que ele tenta nos convencer de que, embora a gente saiba dessa verdade, a gente não obedeça essa realidade, né? Isso aqui é uma verdade que compõe a natureza das coisas, né? A natureza do mundo e a natureza do ser humano, né? Compõe ainda mais a natureza, na verdade, assim, compõe a realidade do nosso estado atual, né? De queda. Porque essa realidade só existe porque Adão pecou, né? Então, essa realidade é a realidade nossa hoje, né? E uma das grandes virtudes do ser humano é a humildade, que nada mais é do que a submissão à realidade, né? Então, mas o demônio nos faz certas propostas que nos afastam dessa realidade e pode nos fazer perder a eternidade, né? Então, o que ele faz é nos convencer a pecar e depois, no momento futuro, a gente se arrepender e confessar, né? Não tem problema. Depois você confessa, né? Veja como é que o demônio é, né? Ele usa a própria confissão, que é um sacramento de nosso Senhor Jesus Cristo, para nos desencaminhar, né, da realidade, né?
Então, Santo Afonso descreve aqui, né? Como é que é o pensamento nosso sugerido pelo demônio, né? Ah, não, pode fazer, depois você confessa, né? E o depois ninguém sabe se vai existir ou não, né? Esse depois ninguém sabe se vai existir ou não, né? Então, essa é uma patente realidade que o Santo Afonso nos apresenta, uma realidade que não pode ser negada. Ninguém, honestamente, pode negar essa realidade, e nós, se formos perseguir a humildade, temos que submeter-nos a ela. Né? Então, afetos e súplicas. Senhor, não é este o lugar em que me devia achar agora, mas sim no inferno, tantas vezes merecido por meus pecados. Mas São Pedro me adverte que, abre aspas, Deus nos espera com paciência e amor, não querendo que ninguém se perca, mas que todos se convertam à penitência. 2 Pedro 3, versículo 9. Por isso, meu Deus, tivestes paciência extremada para comigo e me suportastes. Não quereis que me perca, mas que arrependido e penitente me converta a vós. Sim, meu Senhor, retorno a vós, prostro-me a vossos pés e peço misericórdia. Para me perdoardes, Senhor, é preciso grande e extraordinária misericórdia. Salmo 51, versículo 3. Porque vos ofendi com pleno conhecimento do que fazia. Outros pecadores também vos ofenderam, mas não dispunham das luzes que me outorgastes. Apesar disso, mandais que me arrependa de minhas culpas e espere o vosso perdão. Pesa-me, meu querido Redentor, de todo o coração de vos ter ofendido, e espero perdão pelos merecimentos de vossa paixão. Ó meu Jesus, que sois inocente, que quisestes morrer qual réu na cruz e derramar todo o vosso sangue para lavar minhas culpas. Ó sangue inocente, lavai as culpas de um penitente. Ó Pai eterno, perdoai-me por amor a Cristo Jesus. Atendei-lhe as súplicas, agora que, como meu advogado, intercede por mim. O perdão, porém, não me basta. Ó Deus digno de amor infinito, desejo ainda a graça de amar-vos. Amo-vos, ó soberano bem, e vos ofereço para sempre meu corpo, minha alma, minha vontade, minha liberdade. Doravante, não só quero evitar as ofensas graves, mas também as mais leves, e fugir de toda má ocasião. Livrai-me, por amor de Jesus, de toda ocasião em que possa ofender-vos. Livrai-me do pecado. Castigai-me depois, como quiserdes. Aceito todas as enfermidades, dores e perdas que vos aprouver enviar-me, contanto que não perca o vosso amor e vossa graça. Prometestes dar tudo que vos for pedido. João 16, versículo 24. Rogo-vos que me concedais somente a perseverança e vosso amor. Ó Maria, Mãe de misericórdia, rogai por mim que confio em vós. Então essa
súplica, os afetos e as súplicas que ele adiciona no final das considerações do ponto 1. Né? E ele começa com uma afirmação, né? Que é a realidade para todos nós católicos. Né? Por mais apavorante que seja essa realidade é aquela que nós temos que nos defrontar todos os dias. Né? Todos os santos, de uma forma ou de outra, afirmaram isso. Né? Ele começa assim: Senhor, não é este o lugar em que me devia achar agora, mas sim no inferno, tantas vezes merecido por meus pecados. Né? O padre Faber, né, afirma naquele livrinho sobre o purgatório, né, que esse é uma consideração absolutamente necessária para que a gente se salve, né? É a consciência de que o nosso merecimento só por esse merecimento nós justamente estaríamos no inferno, por justiça de Deus, né? Então, essa é o começo dos afetos e súplicas, né? Que é também uma afirmação da realidade das coisas. Né? Veja que nós estamos falando só de realidade das coisas. Né? Então, a realidade nossa é essa. Né? E daí ele vai pedir a Deus, né? Baseado na revelação, né? Aqui baseado em São Pedro, né? O arrependimento, né? Faz considerações sobre o sangue de Nosso Senhor, né? Para nos mover o coração, né? E no final ele faz um oferecimento de tudo que ele tem, né? E veja como que é bonito, né? Amo-vos, ó soberano bem, e vos ofereço para sempre meu corpo, minha alma, minha vontade e minha liberdade. Veja que na época que vivemos de um liberalismo extremo, né? Oferecer a Deus a nossa liberdade é algo extraordinário, né? Na época dele, o liberalismo estava nascendo, né? Mas é tudo que Deus quer, né? A nossa vontade e a nossa liberdade. E depois ele pede... O que ele pede no final, né? Ele pede a perseverança e o amor de Deus. É isso que ele quer, né? Nessa súplica. Certo? É só isso que ele aspira, né? Aqui. Agora, ponto 2 da quinta consideração. Né? O Senhor não nos quer ver perdidos. Por isso, com a ameaça de castigo, não cessa de advertir-nos que mudemos de vida. Se não vos converterdes, vibrará sua espada. Vede. Gente, eu vou ter que parar aqui 1 minuto. Ah, não vou ter não.
Se não vos converterdes, vibrará sua espada. Salmo 7, versículo 13. Vede, disse em outra parte, quantos são os desgraçados que não quiseram emendar-se, e a morte repentina os surpreendeu quando não esperavam, quando viviam despreocupados, julgando terem ainda muitos anos de vida. 1 Tessalonicenses 5, 3. Disse-nos também, abre aspas, se não fizerdes penitência, todos haveis de perecer. Por que tantos avisos do castigo antes de infligi-lo? Senão porque quer que nos corrijamos e evitemos morte funesta. Quem dá aviso para que nos acautelemos não tem a intenção de matar-nos, disse Santo Agostinho. É mister, pois, que preparemos nossas contas antes que chegue o dia do vencimento. Se durante a noite de hoje devesses morrer e ficasse decidida assim a tua salvação eterna, estarias bem preparado? Quanto não darias, talvez, para obter de Deus a trégua de mais um ano, um mês, um dia sequer? Porque agora, já que Deus te concede tempo, não pões em ordem tua consciência. Acaso não pode ser este teu último dia de vida? Abre aspas. Não tardes em te converter ao Senhor, e não o adies, porque sua ira poderá irromper de súbito, e no tempo da vingança te perderás. Eclesiastes 5, versículo 7. Para salvar-te, meu irmão, deves abandonar o pecado. Se algum dia has de abandoná-lo, por que não deixas desde já? Não o deixas desde já. Santo Agostinho que pergunta isso, né? Esperas, talvez, que chegue a morte? Mas esse instante não é tempo de perdão, senão de vingança. Abre aspas. No tempo da vingança te perderás. Se alguém te deve soma considerável, tratas de assegurar o pagamento por meio de obrigação escrita, firmada pelo devedor. Dizes, quem sabe o que pode suceder? Por que então deixas de usar da mesma precaução, tratando-se da alma, que vale muito mais que o dinheiro? Por que não dizes também, quem sabe o que pode ocorrer? Se perderes aquela soma, não estará ainda tudo perdido, e ainda que com ela perdesses todo o patrimônio, ficaria a esperança de o poder recuperar. Mas se ao morrer perdesses a alma, então sim, tudo estaria irremediavelmente perdido, sem esperança de recobrar coisa alguma. Cuidas em arrolar todos os bens de que és possuidor, com receio de que se percam quando sobrevier morte repentina. E se esta noite imprevista te achasse na inimizade para com Deus, que seria de tua alma na eternidade? Então, no ponto 2, tem um aspecto aqui muito apropriado para a nossa... Aliás, tudo aqui é muito apropriado para o tempo que nós viveremos, né, a partir da quarta que vem, né, que nós já estamos vivendo aqui através da leitura, que é o tempo de Quaresma, né? E é uma coisa curiosa que
que quase desapareceu, né? Da nossa religião, hoje, pelo menos, né? É essa admoestação de Nosso Senhor, né? Que é assim: se não fizerdes penitência, todos haveis de perecer. Então, Nosso Senhor, ele, ao longo dos evangelhos, ele insiste, e isso é muito falado, né? Ele insiste na oração, né? O próprio Santo Afonso tem uma obra sobre a oração, né? Muito recomendável. Devemos todos lê-la. Mas pouco se fala que Nosso Senhor falou também da penitência, né? Sem ela, todos haveis de perecer. Isso é uma coisa extraordinária, né? Essa afirmação do Nosso Senhor é uma coisa assustadora, né? Então, é por isso, né, que a igreja reserva, né, uma parte do ano litúrgico, né, especificamente ou centralmente, né, dedicada à penitência, não só à penitência, mas o centro dessa época quaresmal é a penitência, né? Então, a igreja, ela insiste nisso, né? E pesa-nos, né, ver o quanto esses atos penitenciais, né, têm sido negligenciados por nós e pela igreja, né? Pela igreja do Concílio Vaticano II, né? Os períodos de penitência estão sendo cada vez mais resumidos, né? E o próprio ano litúrgico é modificado, né? As têmporas, por exemplo, desapareceram, né? Do calendário moderno, né? Do calendário pós-Vaticano II, né? Que é um tempo de penitência, 4 vezes ao ano, né? Mais ou menos nas mudanças de estação, né? E que tem a ver com o giro do Sol em torno da Terra, né? As mudanças de estação, o ponto que o Sol está em relação às constelações, né? Isso desapareceu, né? As têmporas desapareceram no calendário moderno. As sextas-feiras, que é obrigatório, né? A penitência da sexta, a abstinência, né, de carne, também praticamente desapareceu da mente do católico, né? Eu convivi já muitos anos com católicos que simplesmente não observavam a abstinência da sexta, né? E católicos que nem sabiam dessa exigência da igreja, né? Então, essa pequena observação do Nosso Senhor, né? Se não fizerdes penitência, todos haveis de perecer. Ela não é, essa afirmação, ela não cabe nenhuma relativização, né? Ela é peremptória. Não tem como interpretar isso aqui, né? Não tem hermenêutica no mundo que nos faça negligenciar isso aqui, né? E é uma coisa tremenda, né? É uma coisa tremenda. Então,
A oração é importante, a nossa disciplina de oração, oração oral, oração mental, é isso? Mas a penitência é fundamental, né? Certo? Então estamos aqui no ponto 2 e amanhã nós partiremos daqui para os afetos e súplicas. E agora eu gostaria de ouvir vocês sobre essa consideração 5 até o ponto em que eu li aqui. A incerteza da hora da morte, né? Oi, professor. Opa, Eu vou falar comigo que eu vou falar rápido. bom, Tomara. diga lá. Eu estava falando aí da Mariana e tudo mais. Nós, apesar de estarmos em outra bolha, né? A bolha da CNBB, a hermenêutica da CNBB é da campanha da oportunidade, né? Que isola as pessoas de si para poder focá-las em algo lá longe, lá distante, né? Preocupações com coisas que não serão a pauta do julgamento dela, né? Quando ela falecer. Não é, não. Não é? E segundo, isso aí todo mundo já sabe, né? Vamos partir para o ponto seguinte. Que eu gostei bastante aí foi das orações de Santo Afonso na parte da entrega de si sem reservas, né? Isso que os santos sempre faziam, deixavam sempre essa lição para nós, né? A entrega de si a Deus sem reservas, né? Isso. E aí, de novo, me fez lembrar o Imitação de Cristo, capítulo 4, livro 4, capítulo 8, e o autor deixa um exemplo, né, da entrega de Nosso Senhor a Deus por nós e que nos pede a nossa entrega também a Deus, também pelo amor de Deus, né, e pelo amor da salvação da nossa alma. Mesmíssima coisa. E isso também me faz lembrar sempre essas orações dos santos, né, de entregas, como aquela do Santo Inácio, né, que pede: tomai, Senhor, e recebei Isso. toda a minha liberdade, minha memória, minha inteligência e toda a minha vontade. Então aí ele entrega a liberdade e a vontade, como você havia comentado, né? Tudo que tem possuo, vós me deste por amor. Quer dizer, tem que reconhecer a origem dos dons e o fim para que eles sejam usados, né? A vós devolvo por gratidão. Tudo é vosso, disponde de mim segundo a vossa vontade. Tudo segundo a vossa vontade, ou seja, entrega a nossa vontade de Deus. Apenas vosso amor e vossa graça, que eu serei bem rico e nada haverei de vos pedir. Ou seja, a própria riqueza nossa, a nossa pobreza desfita de ser, então, o amor e a graça de Deus apenas. E o resto, como ele coloca também no princípio e fundamento, que é o exercício número, se não me engano, 23, ou 22, acho que é o 23, né? Que usar todas as coisas com o único fim ou seja, o ser humano vem no mundo, né, para louvar, reverenciar, servir a Deus Nosso Senhor e assim salvar a sua alma. E todos os bens, né, criados serão usados para este fim, e a gente deve usá-los para este fim e nos aproximarmos deles para este fim, e aquilo que nos afastar deles, a gente tem que abandonar. Sim, abandonar e não usar. Ou seja, há bens que muitas vezes vão nos ajudar, mesmo bem que vai me ajudar aqui, pode atrapalhar o meu próximo. E bens lícitos, né? Lícitos, e só os lícitos. Exato, os lícitos é claro, né? Entra em consideração. Né? Mas é apenas essa lembrança, então, professor. Isso mesmo. Muito obrigado, foi excelente, foi uma escolha muito boa. Foi, inclusive tá aí do lado quem escolheu. Exatamente. Né? Quem eu elogiei o livro, não a pessoa Exato, que indicou. Não, é claro que você não vai estimular o orgulho da pessoa amada aí, não. Uma pessoa amada aqui também, ela gosta de descrição também. Eu sei. Doutor, é isso aí, obrigado. Obrigado você. Ele oferece, né, nessa oração, corpo, alma, vontade e liberdade. Uma coisa impressionante para o mundo que nós vivemos hoje, né? Esse oferecimento,
ele soa como uma bomba no mundo de hoje, né? No mundo em que, enfim, nós todos conhecemos, né? Mais alguma observação? Algum comentário? Pessoal, Sim. quando o Santa Afonso fala aqui a respeito de. Ele faz uma comparação, né, com algo que a gente faz no mundo, que a gente procura se prevenir da morte, se a pessoa tem uma dívida, que, esse exemplo aqui, me faz lembrar que ele evangélico às vezes é tão pouco compreendido, né? Eu mesmo custei a entender que era para os bons copiarem, estou falando grosso modo, né? Mas copiarem a sagacidade dos mundanos, né? É nesse sentido. Isso. Né? Que quando que a gente deve usar para o nosso crescimento espiritual, para a nossa vida, para a nossa fé, assim, a mesma esperteza dos Isso é do mundo. a sagacidade com os bens espirituais, a mesma que a gente usa com os bens materiais, né? E a gente é tão esperto com o nosso corpo. É. Nós somos espertos com os bens materiais, né? Vocês nem isso, hein? Tem gente que não tem nem isso, mas enfim. A maior parte das vezes, né, nós somos todos preocupados, né, com os investimentos, com os empréstimos, com as coisas, né, do mundo. Como resolver as coisas aqui, né? Ele fala do contrato, né, que se você procura o cara para fazer um contrato e tal. E o senhor falou aí a respeito de logo no começo da leitura, né, das graças, do conhecimento que nos foi dado, e nós aqui na nossa pequena bolinha da associação, por exemplo, temos um conhecimento um pouco mais ampliado do que a maioria das pessoas, né? Porque nós discutimos assuntos que muita gente nem sequer desconfia que existam, né? Eu, às vezes, fico vendo, assim, mesmo esses canais que o senhor indica para a gente, de fala inglesa, né? Que eles sabem tantas coisas. Então, há coisas que talvez eles não sejam religiosos, não sejam católicos, ou outros que estão muito ainda no começo da caminhada, então eles sabem muito de algo, mas de outras coisas fogem a eles o conhecimento. E eu, às vezes, por um comentário que eles fazem, eu falo, olha, eles não fazem ideia desse tipo de coisa. É verdade. Né? E que isso é algo que Santo Afonso fala de que a ele foi dado tanto conhecimento, a graça de tanto conhecimento, e a nós também, né, professor? Então, é aquela coisa que eu tinha, acho que eu falei foi ontem mesmo, de que a gente, né, aquela lembrança de que nós seremos cobrados conforme aquilo que a gente recebe, nós recebemos a graça desses conhecimentos, mas, por outro lado, isso é quase um fardo também, porque nós temos que agir conforme esse conhecimento mais amplo que nos foi dado. Né? E, por outro lado, mesmo lá no nosso exame de consciência, está lá, né, que se a gente se furtar ao conhecimento das verdades da fé, isso também é pecado. Também. Então, nós estamos numa encruzilhada. Né? Também. Se você tiver capacidade intelectual para o tipo de conhecimento, se você recusar, é pecado. Nós estamos numa situação terrível, porque depois que você lê, não tem jeito de desler, né? Depois que você sabe, não tem jeito de ignorar. Então, enfim,
E tem certas coisas que você fala, o mundo, às vezes, aquele pessoal de fala inglesa, né? Anglófonos, eles têm umas certas dificuldades porque eles não são brasileirinhos, né? Como nós, por exemplo. Quando começou aquela confusão do Viganó, né? E eu falei assim, gente, esse cara, ele faria bem em ler Gustavo Corsão, sabe? Porque ele começou a fazer observações e falei, gente, essas observações Gustavo Corsão fez na década de 70. Então a gente também tem uma riqueza regional especial. O próprio Taylor Marshall, né, que fala algumas coisas que acham que está descobrindo as coisas mais mirabolantes, enfim, aqui a gente já sabia disso, né? Por causa das nossas fontes também, né? E é óbvio que quanto mais nós sabemos, tem duas coisas que o saber das coisas nos traz, Ana Paula. Primeiro, o aumento da nossa responsabilidade, né? E tem uma coisa que vem com esse conhecimento, que é uma tentação da soberba. O Chesterton, acho que no livro que eu traduzi, A Coisa, não sei se foi na Coisa, pois bem, ele desenvolve o seguinte raciocínio. Nós católicos, nós temos uma doutrina, através da revelação dos santos, da patrística, que engloba tudo. Ele dizia assim, a igreja tem solução para todos os problemas da humanidade. Para os problemas passados, para os problemas atuais e para os problemas futuros, que nós nem sabemos quais são. A igreja já tem a solução. Então ele dizia assim, de posse desse conhecimento extraordinário que a igreja tem, né, nós podemos ter a tentação da soberba, que ela pode se expressar de várias formas. Uma delas, que ele falou que ele considerava a mais deletéria, é você desprezar as pessoas por não terem esse conhecimento, né? Você deixar as pessoas sem respostas porque você as despreza. Porque a pessoa está falando besteira e, portanto, você vira as costas para ela. Fala assim, não, eu já sou católico, eu não preciso de responder a essas pessoas, né? Ele dizia que, na concepção dele, isso é a coisa pior que existe. A outra coisa que pode acontecer é você começar a brigar com todo mundo, porque as pessoas não entendem o que você está falando. Não entendem porque não tem condição de entender ainda, né? E talvez, se a pessoa tiver abertura, você pode ensinar. Você pode eventualmente ser um canal de conversão dessa pessoa. Então, é preciso muito cuidado ao conhecer as coisas, porque ela traz esses dois aspectos. Primeiro, você vai ter mais responsabilidade perante Deus, das suas próprias ações. E segundo, você, de posse desse conhecimento, você tem que ter muito cuidado no relacionamento com as outras pessoas que não têm esse conhecimento ainda. Então, essa é uma coisa que a gente deve pensar quando a gente procura o conhecimento, né? Porque nem todo mundo tem capacidade de absorver o conhecimento. Nem todo mundo tem esse dom que Deus dá a algumas pessoas e não dá às outras. Mas quando você tem uma responsabilidade para com o seu semelhante também. Não só para com os atos que você tem, mas também com aqueles que você, para com Deus, né, os atos para com Deus, mas também os atos para com o seu semelhante. Não desprezem as pessoas por não terem esse conhecimento que você considera importante, né? Tente ensiná-las ou, no máximo, fique calado para não ofendê-las. Então, esse é um aspecto importante desse conhecimento. Agora, depois que você tem, não tem jeito de você fingir que não tem, né? Infelizmente.
Eu mesmo já briguei com muita gente. Eu também. No início eu achava que eu queria que os outros dissem que eu estava vendo. Olha isso, você não está entendendo. Tão claro para mim, por que você não vê? Pois é, tão claro, mas eu esqueci um pequeno detalhe, né? Quanto tempo eu demorei para enxergar isso? E a quantidade de graça que você recebeu de Deus para que você pudesse enxergar, né? Claro. Agora, o professor, o senhor falou aí da penitência, e aí eu lembrei de um pedacinho aqui e o senhor falou dele hoje também, do Gustavo Corsão, que ele fala assim: todo mundo conhece, eu já ouvi falar, dos rigores ascéticos dos antigos cristãos. Muitos se castigavam de modo que nos arrepia, que nos parece provir de um masoquismo perverso, mais do que de uma religião de amor. Temos hoje a pele mais sensível, a carne mais mole, e também somos dotados de um maior afinamento psicológico. Por isso, o rigor da disciplina ascética nos apavora, e facilmente atribuímos ao obscurantismo medieval aquelas práticas ferozes de castigo corporal. E aí ele continua aqui falando. Mas isso nos arrepia mesmo, né? Mesmo quando o Santo Afonso fala assim, eu merecia o inferno. Nossa, Não, mas isso é assustador mesmo. Né? Se você considerar isso. Né? Algo encolhe dentro de mim. E quando você pensa naquele pessoal usando silício, usando, né, esse tipo de castigo, né, para consigo mesmo, meu Deus, é difícil para a gente conceber isso hoje. Na era dos travesseirinhos fofinhos. Fofinhos, São Pedro de Alcântara, né, que não dormia. Enfim, privação do sono, né? Tudo isso. Agora, nós não fazemos penitência nenhuma hoje, né? Quer dizer, assim, a maior parte de nós católicos não fazemos penitência nenhuma, nem na quaresma, nem nas sextas, nem. As têmporas não existem mais, né? Enfim. Nenhuma. Nenhuma, né? E são pequenas, né? Você pode fazer pequenas penitências, né? Que, enfim. Adiar um copo de água no calor, por exemplo, né? Falou, não, vou tomar água daqui a 15 minutos. Estou com sede, mas eu vou tomar daqui a 15 minutos e oferecer para as almas do purgatório esse sacrifício. Ou alguma coisa pequena, né? Mas nem isso nós temos, enfim, disposição. Essa época também está instagramável, né? Não, e água é tão importante, né? E água é tão importante das garrafinhas, né? Cristina que gosta disso. Como que eu vou adiar uma sede? Nossa, isso vai me fazer um mal. Uma coisa incrível. É impressionante, assim. Mas instagramável, nossa senhora, até essa expressão me faz tremer. Mais alguma observação, algum comentário? Professora, fui citada. Tá sabendo? Eu falei da garrafinha? Não tem jeito. Essa garrafinha, para mim, ela é uma. Eu já falei isso, tem que fazer uma tese, né? Enquanto não sei se é globalista, sei lá, que quer, dão do mundo, que essa gente toda que manda na gente lá há tanto tempo. Eles fizeram umas coisas assim bem interessantes na sociedade, né? Colocaram as regras da cidadania, né? Eu tenho tido algumas experiências assim, fantásticas, que é caminhar, eu caminho muito aqui no meu bairro, que, aliás, eu tento fazer tudo muito a pé e tal, e às vezes eu canso, e mesmo quando eu vou atravessar a rua, eu paro no meio do passeio e fico parada. Os carros passam, eles param, professor, para eu atravessar. Ai de mim, eu não posso parar, eu tenho que atravessar, porque assim, é tanta gentileza nos motoristas. Eu falo, gente, essa gente está ficando doida. Eu não vou atravessar a rua, mas eles param para eu atravessar, e tá desse jeito. A garrafinha d'água entrou nesse fenômeno, onde teve um médico que já falou assim,
Onde na natureza você viu algum animal que fica o dia inteiro bebericando água? Só você. Ué. Isso não existe, isso nunca existiu, nunca aconteceu na nossa vida, né? E a primeira vez que eu reparei isto foi no meu trabalho. Um lugar cheio de garçom, graças a Deus hoje eu estou aposentada, cheio de garçom, e as pessoas andando dentro do prédio, vai em reunião, todo mundo segurando uma garrafa d'água. Eu falei, gente, esse povo está ficando doido. Estão achando que eles vão morrer. Todo andar tem um bebedouro, todo o prédio inteiro tem garçom servindo água, e as pessoas carregando água. Isso. Que loucura é essa? Não é? Agora, eu acho que por trás disso, por exemplo, tem uma engenharia. Por quê? Você não pode fumar mais em público, não é? Não. Então, já que você não pode ter uma compulsão, porque o cigarro é uma compulsão. O cigarro tem várias vantagens. Isso é uma coisa certa. Abstração, relaxamento. É melhor fumar do que você Tomar Lexotan. tomar Lexotan. A verdade é isso. Né? E eu ainda tenho umas suspeitas. Eu estou aqui, né, profissional da saúde. Como se eu fosse. Eu tenho uma suspeita que porque dizem, isso eu acho que nunca foi provado, mas já que eu estou falando umas bobagens, vou continuar. Eu tenho a impressão que quando teve a pandemia, falavam que os fumantes estavam mais imunes do que os não fumantes. Então, falar de uma estatística. E eu acho que o cigarro acaba tendo algum papel aí nessa, digamos, proteção com a nicotina, de você pegar uns vírus aí fabricados, sei não. Mas, claro, fumar faz mal à saúde, o Ministério da Saúde adverte, coisa e tal. Agora, professor, eu queria muito falar sobre esse problema da nossa vaidade, que é uma coisa assim, tão, digamos assim, pelo menos no meu caso, né, é tão fácil ser vaidoso, é tão fácil você repassar os seus grandes méritos, e às vezes o conhecimento, ele é aquela, digamos assim, a chave disso, porque A ciência incha, né? incha. E o pior que eu acho, e aí eu vou falar que é o meu caso, é achar que tem conhecimento, porque o senhor há de convir que a gente está numa época que eu vejo assim, quem se educou até pelo menos final dos anos 60, 70, tem algumas vantagens, assim, de um certo resquício de simplicidade no ensino. O ensino era muito simples. Nós tínhamos uma professora primária que começava a nos ensinar nos alfabetizava do melhor jeito possível, fazia ditados, punha a gente para decorar as letras, as palavras, as sílabas, depois as historinhas, né? Lá, fez, não sei o que, lá, que as coisas. Era assim, uma maneira muito simplória de ensinar. Isso nos deu uma vantagem muito grande. Não tinha nenhuma sofisticação pedagógica. Mas é claro, assim, hoje, professor, eu vejo que toda a discussão acerca de como ensinar, ela é absolutamente deletéria. Ela pode ajudar em alguma coisa, mas invariavelmente ela atrapalha. Mas eu já estou até mudando de assunto, porque eu não quero falar disso. Eu quero falar assim, que eu acho que reconhecer que nós não temos uma formação que nos habilite, por mais que você seja estudioso, nós não temos aquele conhecimento. Outro dia eu estava ouvindo uma pessoa falar uma coisa muito interessante. Quando você lê uma obra clássica, clássica que eu digo assim, uma obra importante para a civilização, e as notas de rodapé te são essenciais, é porque você está faltando, você não tem o arcabouço necessário para você ler aquilo. Não é?
Não é possível ler uma obra que cita, né? Há uma citação elementar aí de uma situação abstrata, alegórica, e você fica ali na nota de rodapé. Então, assim, por que que a gente, com conhecimento tão deficiente, nós ainda conseguimos ser completamente vaidosos? E a Ana Paula falou, e corrigir as pessoas, sabe? Então, assim, é um receio muito grande que eu tenho. O senhor sempre fala isso, a gente não pode se negar Deus nos dá os dons, e se você se nega, né, a exercer os dons recebidos, isso é pecado. Mas, por outro lado, e quando você tem esse defeito da vaidade? Nossa, isso é terrível. Então, assim, Aí você fica oferecendo só coisa podre para as pessoas. Né? Nossa vida é muito difícil mesmo, viu, professor, de acertar o tom e não extrapolar, não. Olha, é só oração e penitência mesmo, viu, professor, para É. nos dar rumo. Eu acho que, no fundo, eu estou falando isso tudo, mas eu mesma reconheço. Quem vive em oração consegue ter esse equilíbrio, sabe? Sim. Eu entendo o que você está falando, quer dizer, o equilíbrio entre aquilo que você reconhece que sabe e pode ensinar e aquilo que você não sabe e não deve falar. Sobre o que você Exato. não deve falar. Sem paixão, sem arroubos, É, sem resposta, né? é, Vou responder esse é, negócio, é, vou corrigir essa pessoa. é. Aí só, é realmente só a oração que vai te dar esse equilíbrio. Só a graça de Deus. Peçamos a graça, professor, porque, meu Deus. É, isso mesmo. Tá na hora. A quaresma é essa hora mesmo. A gente converter e pedir as graças a Nosso Senhor. O professor e Cristina, eu fico pensando que hoje em dia está muito fácil esse envaidecimento com pouca coisa. Igual a Cristina falou, a gente nem sabe tanto, né? A gente acha que sabe alguma coisa e já fica falando. Mas o que acontece também? Que a gente vê nesse mundo aí de funk, de TikTok, uma bobajada que a gente vê. Quem tem um pouco mais de conhecimento, como felizmente a gente está pelejando para ter, corre um risco enorme de se envaidecer mesmo, porque tá muito fácil, você não precisa ser O nível abaixou muito, né? isso, um doutor, né? Como Santo Afonso, como Santo Agostinho. Então, assim, um pouquinho que você sabe mais já te faz sobressair. E aí é um risco tremendo para a nossa alma. Nós temos que ficar, porque a gente não pode se furtar, que tem até a parábola dos talentos lá. Né? Nós não podemos nos furtar a exercer voltados para o céu, porque a gente tem que ficar com esse olhar o tempo todo, né? E isso só vem pela oração, pela penitência, pelos sacramentos, né? Exercer os dons que Deus nos deu. Isso. Né? É a coisa de administrar bem aquilo, né? O administrador tem a parábola. Né? A gente não pode enterrar os nossos dons. Mas está muito fácil a gente se ensoberbecer por causa da sociedade medíocre. Inclusive achar que tem dom que não temos, né? Isso. Fica muito fácil. Fica no meio de... no meio do cego, quem tem um olho é rei, né? É terrível isso. A civilização tá... Enfim, por isso que o contato com as obras da civilização ocidental nos deixa mais humildes, né? O contato com a patrística, por exemplo, né? Grega e latina, nos deixa bastante conscientes da nossa profunda ignorância, né? O contato com a grande literatura, como a Cristina falou, né?
nos deixa também conscientes da nossa profunda falta de conhecimento, né? Que devíamos ter como herdeiros dessa civilização, né? É isso. Tem mais alguma observação, algum comentário? Então, opa, diga lá, Márcio. O pessoal fez uma remissão indireta aos solistas de Escalari de Brê, os teólogos de Pecadores. Sim. Aqueles que acham que sabem, né? Isso, e acabam não usando o conhecimento na própria vida, nem ajudando os outros a ter mais conhecimento. Pelo menos para fazer a pessoa parar e pensar, né? Levar em consideração aquilo que poderia, que ela pode fazer para melhorar a vida espiritual dele. Na via ascética, o exemplo de vida é muito mais importante do que o sermão, né? Isso é verdade. E incrível que muitas vezes esse exemplo de vida é muito discreto, né? É delicado. É delicado, né? Tem que ser delicado, porque Deus é delicado. Sim, a brisa não é o vendaval. Exatamente. Mas eles estão acostumados com o TikTok, com o YouTube, com Instagram. Coisas que saem muito na vista, né? Eles estimulam excessivamente o sensorial e o sensorial começa a ficar meio anestesiado com essas coisas mais discretas. Porque na via ascética o exemplo é mais importante que o sermão. Sempre. Porque também ele mostra de modo prático como fazer. E acaba... porque o caminho é para o caminhante, né? Não é para quem ele fica pensando como caminhar, né? Então o caminho é para o caminhante. Exato. Um pouco na estrada, né, pessoal? Isso aí, obrigado. Muito bom, Márcio. Muito bom. Isso mesmo. Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários, observações. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Gabriel da Virgem Dolorosa, rogai por nós. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.